Nós vamos terminar o capítulo 13 de Romanos nessa noite e vamos dar uma pausa em Romanos para o ano que vem, 14, 15 e 16. Mas nesse último sermão de Romanos desse ano, eu queria fazer esse fechamento do que Romanos 12 vem falando a respeito do culto que deve ser dado ao Senhor. E a nossa vida é culto. Então, tudo que fazemos são as ofertas que nós entregamos a Deus. Os dízimos e ofertas da nossa vida são as nossas ações. E é por isso que Romanos 13 vai dizer de uma obediência civil e hoje vai dizer de um cumprimento da lei. Que quando as nossas ações mostram quanto nós cumprimos a lei de Cristo. E para isso, Paulo nos coloca numa situação cada vez mais pressionada. Ou nós vivemos isso, ou precisamos repensar o nosso cristianismo. Mas a verdade é que Paulo nos coloca numa situação de um evangelho de Deus na prática. Não existe evangelho intelectual. Não existe evangelho de academia. Existe evangelho de prática. Ou nós vivemos, ou não é evangelho. E é por isso que no versículo 8 até o 14, ele vai dar algumas ações que nós devemos ter. E nessas ações nós mostramos o quanto nós cumprimos a lei, o quanto nós realmente temos preocupado em viver aquilo que Deus nos manda viver. Então vou ler o texto para você, para a gente se aclimatar com o que está falando Romanos 13, de 8 a 14. Na sua tela deve estar aí já, então vamos lendo juntos aqui. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, com quem age à luz do dia, e não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O contexto aqui mostra Paulo dando orientações bem claras e objetivas, mas algumas palavras nos chamam a atenção. Primeiro é a repetição do conceito de que quem ama o próximo cumpre a lei e que o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é cumprimento da lei. Para explicar isso, para a gente chegar a essa concordância do texto, para que a gente entenda o que a gente tem que fazer, primeiro, a gente precisa fazer um passeio pela palavra de Deus para chegar a essa conclusão óbvia, e eu creio que o óbvio não existe, então ele precisa ser dito, de que nós temos que amar as pessoas. Isso é lei. Mas para entender isso, nós precisamos olhar que o cumprimento da lei, e quando a gente fala o cumprimento da lei, estamos falando da lei moral de Deus, aquela estabelecida lá no Sinai, o código, o decálogo, os 10 mandamentos, segundo a Record. Né? Se você assistiu a novela, já sabe quais são os 10 mandamentos. Né? Mas na Bíblia também tem os 10 mandamentos, não é só a Record que tem na Bíblia também. E
quando nós olhamos para o texto, nós não vamos chegar a essa conclusão se nós não caminharmos no que Deus queria com todo esse projeto com o povo de Israel, criando a lei. Então, para entendermos esse texto, nós precisamos entender por que houve e para que Deus criou os 10 mandamentos. 10 mandamentos é o resumo do que você deve ser e viver. Então, a maneira como a gente vai cumprir a lei é através dos relacionamentos. Vou repetir. A maneira como a gente vai cumprir a lei é através dos relacionamentos. Não dá para a gente cumprir a lei se a gente destituir relação pessoas umas às outras e pessoa com Deus. Porque a divisão dos 10 mandamentos é bem clara em 3 ou 2 divisões. Alguns 3, alguns acreditam em 2. Os 3 primeiros mandamentos, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, são mandamentos que estão ligados ao meu relacionamento direto com Deus. Então, cumprir a lei tem a ver com relacionamento com Deus. Essa é a maneira da gente cumprir a lei. O 4º mandamento é um misto dos 3 primeiros. É um misto dos 3 relacionamentos. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento comigo e o meu relacionamento com o próximo. Qual que é o 4º mandamento? Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. E a compreensão desse mandamento vai me ajudar a ter um relacionamento melhor com Deus, comigo e com o próximo. Mas por quê? Porque o que Deus estava estabelecendo ali era um tempo que o homem precisava ter para 3 coisas fundamentais: reflexão, recriação e recreação. O Shabat, Deus, que não tem a ver com o sábado que nós falamos, tem a ver com o tempo que nós tiramos, ele é criado por Deus para melhorar o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a gente e o nosso relacionamento com o próximo. Porque quando nós paramos para lembrar do dia do Senhor, que esse dia é dedicado ao Senhor, nós estamos parando para refletir o nosso relacionamento com Deus. É quando nós paramos para dizer, é tempo de eu pensar na minha relação com Deus. Esse tempo em especial eu preciso dedicar ao Senhor. Eu preciso fazer uma reflexão a respeito da minha vida. Eu preciso lembrar que esse tempo é santificado, esse tempo é consagrado, esse tempo precisa ser tirado para a minha relação com Deus. Lei tem a ver com relacionamento. E esse relacionamento tem a ver com Deus. Mas uma segunda implicação desse 4º mandamento é o fato de que Deus criou esse tempo para uma melhoria do meu relacionamento comigo mesmo. Pastor, isso é coisa de louco, ter relacionamento consigo mesmo. Não. Fica louco quem não conversa consigo mesmo. Fica louco quem não para respeitar a si mesmo. E é por isso que nós temos que ter um tempo de parar os nossos corpos e as nossas mentes para descansar. O nosso Deus criou isso. Isso é falta de respeito para com você. Quando você não para, o seu corpo pede, a sua mente pede. Esses dias eu conversando com um amigo, ele teve uma estafa mental tão grande que ele pensava a palavra, mas quando ele ia falar, a palavra saía tudo ao contrário. Uma síndrome. Ele pensava, vou ali, ele falava, vou. E ele não conseguia verbalizar mais. Tamanho nível de estafa. Sabe o que acontece? 4º mandamento. O relacionamento com ele estava com problema. Ele não se respeitava essa relação. Então, quando a gente fala de que cumprir a lei está ligado aos relacionamentos, é porque Deus criou isso para você se recriar. Recriar é criar de novo. E como é que eu vou amar a pessoa se eu não me amo? Se eu não me respeito? Como é que eu vou respeitar os outros?
Você sabe por que o seu chefe cobra tanto de você? Porque ele se cobra. Sabe por que o seu chefe é tão exigente e chato? Porque ele é chato consigo mesmo. Se você é chefe e é chato, então, por favor, cuide-se de você. Faça um shabat. Melhore o seu relacionamento com você. E por último, uma recreação, que é a ideia de desfrutar da criação. Você tem que se relacionar, se divertir, brincar, sair, curtir a vida. Isso é shabat também de Deus. E com o que é que a gente celebra a vida? Com o próximo. Sabe aquela noite que você faz aquela comidinha, chama um querido da igreja, pode me chamar, não tem problema, não fico chateado não. A gente toma alguma coisa juntos, a gente conversa, a gente ri, conta piadas que podem ser contadas em todo lugar. E a gente ora agradecendo a Deus porque Ele criou o Shabat. E eu posso me relacionar e desfrutar e recriar-me com alguém. Relacionamentos. Os outros próximos 6 têm a ver com relacionamento direto com o nosso próximo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, ou seja, não minta para o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, mulher do teu próximo, servo do teu próximo, os animais do teu próximo, tudo que lhe pertença. O que nós estamos estabelecendo aqui é que para entender Romanos 13, de 8 a 14, nós temos que entender que a lei de Deus, a lei moral, tem a ver com relacionamentos, com Deus, comigo e com as pessoas. A segunda coisa que eu preciso entender para ficar claro como é que eu tenho que cumprir a lei fazendo o que está dizendo em Romanos 13, de 8 a 14, é entender que a motivação pela qual eu vou cumprir a lei não é nada mais do que o amor. Por que eu vou obedecer essa lei? Porque eu amo a Deus, porque eu amo o próximo como a mim mesmo. E é por isso que o Velho Testamento, a lei moral de Deus, de Êxodo 20, de 1 a 17, Cristo transporta para o Novo Testamento e resume toda a lei em Mateus 22, de 36 a 40. Na sua fantástica sabedoria, Deus continua dizendo que você quer cumprir a lei, se relacione bem com as pessoas. E a forma de se relacionar com as pessoas é amorosamente. Vamos ler o texto? Mateus 22, 36 a 40? 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36 a 40. Você está entendendo, meu irmão, que quando nós olhamos para a lei de Deus, ela nos leva a amar a Deus, a amar as pessoas e a amar a mim mesmo. O meu amor a Deus está revelado aqui, quando eu digo que amo ao Senhor, meu Deus, de todo o coração e de todo o entendimento, olhando para a lei moral. Ele é meu único Deus. Eu não tenho meu coração e não transfiro a minha devoção para dogmas, fotografias, imagens, e eu não transfiro isso para outra coisa. E se eu tenho temor por Ele, um profundo respeito com Ele, porque Ele é o meu Deus, então eu não uso o nome dEle em vão. Mas o meu amor está revelado a mim mesmo, quando eu respeito a minha alma, para que ela reflita sobre o meu relacionamento com Deus, quando eu respeito o Shabat de Deus, de reflexão, recriação e recreação. Mas eu também respeito e mostro o meu amor ao próximo, revelando quando eu dou honra àqueles que deram a vida a mim e me sustentaram amorosamente, dando preferência a mim do que a eles. Quando eu entendo que todos têm direito à vida, então eu não posso tirar a vida de ninguém.
quando eu respeito a minha esposa, ou seja, não adultero, quando eu respeito a propriedade do outro, ou seja, não furto, quando eu abro mão do lucro fácil para não prejudicar o outro, ou seja, no uso dessa prevaricação, e quando eu valorizo o trabalho do próximo e as suas conquistas, e não desejo para mim, ao contrário, busco alcançar as minhas próprias conquistas sem inveja do que ele tem. Eu estou cumprindo a lei quando amo a Deus, como amo a mim, amo o próximo como amo a mim. Uma terceira coisa que nós precisamos entender para fechar esse texto de Romanos 8:14, Romanos 13, de 8 a 14, é que a minha obediência à lei se passa pelos relacionamentos, e esses relacionamentos têm que ser com amor. Essa obediência à lei passa por obedecer um relacionamento com Deus e com o próximo concomitantemente. Eu não posso escolher apenas amar a Deus e não amar o próximo. Eu não posso apenas amar o próximo e não amar a Deus. Porque eu não posso viver um cristianismo verdadeiro se o objeto do meu amor e do meu relacionamento tem a escolha entre um ou outro. Você vai encontrar pessoas que amam pessoas, mas que não relacionam-se com Deus. Não cumpre a lei. Porque para eu amar o próximo, eu preciso ser alimentado pelo amor de Deus. Preciso. Porque senão esse amor é limitado. Esse amor vai até o tamanho da traição. Esse amor vai até o tamanho da dor. Mas quando eu amo pessoas com o amor de Deus, eu os amo ilimitadamente. É por isso que eu não posso desdenhar do amor de Deus. Não se tem condição de amar como deveria se amar se não vier esse amor de Deus. Então eu preciso ter um relacionamento com Deus para ser amado por Ele, para me alimentar desse amor, para dar aos outros. Amor, queridos, é banco, é crédito. Quando nós somos cheios do amor de Deus, Ele deposita em nós amor. E aí nós podemos depositar amor na conta dos outros. Quem não sente e não desfruta o amor de Deus, está em déficit no amor. E é por isso que nós temos um mundo louco de carência, onde você fica dando um amor para poder receber o amor do outro, que nem a gente quando está na situação financeira que você vende o almoço para comer a janta. Você fica num desespero, pô, jogo daqui, tiro dali, né? Eu vou amar minha mãe para ela poder me amar, eu vou amar o namorado para ele poder me amar, eu vou amar a minha filha para ela poder me amar. Se a filha não amar, eu já fico em débito, eu preciso arrumar amor de outro lugar. É assim que a gente fica. Agora, quando a gente é amado por Deus, a conta da gente está abastecida e a gente pode amar o outro. Mesmo que o outro não nos dê um retorno desse amor. Essa é a vantagem de amar a Deus e ao próximo, precisa ser contemplada, porque esse discurso de dizer que ama a Deus e não ama o próximo é mentira. Ou que ama o próximo e não precisa amar a Deus é mentira. Na verdade, o 1 João 4, 20 e 21 vai dizer isso. Bota na tela lá, queridão. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, olha a afirmação, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O que Deus está falando para nós? Quer cumprir a lei? Relacionamento. Quer se relacionar? É amorosamente. Quer se relacionar inteiramente? É amar a Deus e ao próximo. Não dá para escolher um ou outro. E por último, então fazendo toda essa base, as nossas ações revelarão se a gente está cumprindo mesmo a lei de Deus ou não. Não adianta dizer que estou bem intencionado. A lei só se diz que cumpriu quando se há uma ação. Por isso o texto vai definir duas coisas aqui que demonstram claramente como é que você está cumprindo a lei de Deus. Pagando as suas contas e não praticando mal contra ninguém. Paulo vai fazendo uma simplificação de tudo aquilo que é poderoso. Sai de 10 mandamentos, joga 2 mandamentos e depois diz assim, bom, quer mostrar mesmo? Então paga o que você deve e não pratica o mal para ninguém. Por isso que é simples o texto.
Só que ele carece de uma explicação. E pastor, onde fica o nosso relacionamento com Deus e com a gente nesse texto? Na próxima advertência dele. Você deve viver uma vida de domínio próprio, sem exagero. Tanto no que como você se diverte e como você desfruta o sexo. Isso mostra que você tem um relacionamento com Deus sério e você está de bem com você. Porque a expressão glutonaria, orgias e essa imoralidade sexual que vai dizer aqui, nos versículos 14, né? Aliás, no versículo 11, 13. Com decência, como se age à luz do dia, nem com orgias e bebedeiras, nem a imoralidade sexual e depravação, e nem em desavença e inveja. Isso aqui, na verdade, está mostrando como é que você deve viver a sua vida no dia a dia com você e com o próximo e com Deus. Porque quando eu tenho um estômago, ou quando eu tenho uma bebida, ou quando eu tenho uma sexualidade totalmente pervertida, eu estou sendo regida por mim mesmo. E eu estou amando a mim ou me destruindo. Mas o meu relacionamento com Deus e comigo mesmo estão com um grande problema, e eu não estou cumprindo a lei de Cristo. Então a santificação é um processo de Deus, onde eu e você aprendemos a nos relacionar de maneira saudável com Deus e comigo mesmo. Eu costumo dizer aos meus filhos, eu não tenho dificuldade que vocês vão em festas. Não tenho. Eu só digo para eles o seguinte, tem um momento dessa festa em que a alegria natural passa a ser tomada pelo instinto carnal. E é essa hora que você deve se retirar dela. Tem um momento daquela alegria que começa a se transformar em paixão do homem, em desejo, em lascívia. É nessa hora que você deve se retirar. E algumas festas você não deve nem ir, porque não tem alegria, já tem desejo de cara. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que Deus nos ensina a viver um cristianismo de tal maneira de cumprir essa lei de Cristo, quando há um respeito nos nossos relacionamentos com Deus. Então eu amo tanto a Deus, que eu não quero fazer do meu corpo a arma do inimigo. E eu não quero fazer do meu corpo a habitação daquilo que não glorifica ao meu Deus e que vai me fazer um mal danado no meu relacionamento com Ele. Ora, depois que você apronta uma coisa, como é que é a sua oração depois que você apronta um pecadão, daqueles assim, top 10? A gente já vai meio assim com Deus. Ai, Senhor, estou com uma vergonha. O que atrapalha? O meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus. Por isso, para obedecer essa lei toda, a gente tem que entender que o meu relacionamento com Deus deve ser a razão, e o meu amor por Ele deve ser a razão de querer abrir mão daquilo que a carne me pede desejosamente. Esse é o pulo do gato. Você quer obedecer à lei de Deus? Ame a Deus. Porque quando a gente ama, obedece mais fácil. Essa é a grande verdade. Quando é obrigação, a gente vai resmungando. Mas quando a gente ama, a gente faz mais fácil. Sabe por que você faz muita coisa para o seu cônjuge? Porque você ama. Porque se fosse uma relação comercial, você já tinha desfeito a sociedade. É ou não é? Já tinha rachado a sociedade há muito tempo. 50-50. Mas por que você perdura e continua e passa acima dos teus próprios limites? E você obedece à lei de Deus? Porque você ama. O amor é o cumprimento da lei. Então, quando a gente fala da gente com Deus, que é essas maneiras aqui, comida, bebida, sexualidade, modo de se divertir, desfrutar o sexo que Deus criou, tudo isso aqui Deus criou. Nós temos que olhar com essa perspectiva de que a nossa obediência não deve ser por obrigação, mas deve ser por amor. Porque nós amamos a Deus e amamos a nós mesmos também.
Porque o amor próprio não é pecado. O amor próprio só é pecado quando ele é maior que o amor para o outro. O amor próprio só é pecado quando eu amo mais a mim do que a você. Mas eu preciso entender que sou amado por Deus para me respeitar, respeitar os meus limites, para poder amar também o outro. E é por isso que as minhas ações revelam se eu cumpro a lei de Cristo ou não. O texto é simples, mas é necessário que a gente entenda que ninguém vai cumprir a lei, se não entender que ela tem a ver com relacionamento com Deus. Tem um relacionamento com o próximo. E tem um relacionamento com você mesmo. Não vamos cumprir a lei se não entender que a maneira de se relacionar é amorosamente. Nós não vamos conseguir cumprir a lei se a gente achar que a gente pode só obedecer o fato de obedecer a Deus, amar a Deus e não precisa obedecer, não precisa amar pessoas. E nós vamos ter um problema sério quando a gente esquece que nós não podemos amar mais a nós do que a Deus e fazer o que a nossa carne pede. Por isso, nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. E com isso eu queria fechar essa palavra. Versículo 11 e 12 vai dizer: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está chegando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. O texto aqui trabalha num tipo de tempo, mas eu quero falar do nosso tempo, o tempo em que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito mais próximo da nossa salvação do que o tempo que eles viviam lá. Todo mundo sabe que Jesus não voltou até agora. Eu só estou avisando para alguns. Tá? Jesus ainda não voltou, porque se ele tivesse voltado, alguma coisa estava errada, porque nós estamos aqui. Tá? Então Jesus não voltou ainda. Mas para nós, a volta dele está mais próxima do que antes. Quando eu conhecia Cristo, e agora, a salvação está mais próxima de eu alcançar do que quando eu estava lá, porque agora está muito mais próximo. Não sei quando Jesus vai voltar. Para mim pode ser amanhã, pode ser hoje à noite. Para você pode ser, desejo que seja depois do Natal, tá? No Ano Novo e tal. Ou Jesus voltar para receber todo mundo. Principalmente, só depois do Ano Novo, tá, gente? Não vai morrer ninguém agora, tá? Só depois do Ano Novo. Mas voltando aqui, a gente tem que olhar para essa questão de que está muito mais próxima a nossa salvação, porque os dias vão passando e a volta de Jesus está iminente. Se naquele tempo eles já estavam vivendo momentos de dores, o tempo já era difícil, imagine agora. Então essa proximidade, nossa, está muito mais próxima hoje do que antes. E que tempo nós estamos vivendo? Num tempo onde estão querendo colocar diante de nós coisas que nós não cremos e fazer com que a gente não ame as pessoas com que nós precisamos amar. Estão querendo separar, e quando eu falo estão querendo, eu não sei quem está querendo, eu só sei que estão querendo. Fazer com que, já que no nosso Brasil não tem luta de classe, não tem polarização dialética de proletariado versus burguês, porque todo mundo está interessado em ganhar o seu din-din. Não tem essa guerra. A estratégia é a ideologia. Nós não conseguimos mais conversar com as pessoas amorosamente. Nós não conseguimos mais nos relacionar com as pessoas, amando as pessoas apesar do jeito que elas são. Sabe o que é isso? É uma estratégia diabólica para que nós não olhemos mais as pessoas como Deus as olha. E aí nós podemos cair num sono perigosíssimo, que nós não cuidamos nem da nossa salvação e nem da salvação dos outros. E nós começamos a criticar os outros e achar que a gente está salvo. A gente começa a humilhar pessoas e passar a mão na cabeça do diabo. Sempre que humilhar o diabo e passar a mão na cabeça de pessoas no sentido de amor, de amorosidade, de cuidado.
então é tempo de cumprir a lei. Então é tempo de se relacionar com pessoas. É tempo de se relacionar com pessoas amorosamente. É tempo de amar Deus e amar o próximo. É tempo de buscar fazer aquilo que é justo, correto, da minha parte, e parar de ficar esperando a justiça do outro. A justiça tem que vir de mim, e a misericórdia tem que ser nele. Nós precisamos ser mais crentes do que as pessoas de fora. As nossas famílias têm que dar mais certo que as famílias de fora. Nós temos que beijar mais do que o pessoal de fora. Estou falando dos casados, tá, pessoal? Os jovens já estavam, glória a Deus. Calma. Nós temos que desfrutar mais do casamento do que o pessoal de fora. Nós temos que andar de mãos dadas na rua mais do que os de fora. Nós não temos que andar com bico com os outros quando estamos saindo lá. Nós temos que mostrar que existe um amor que vem de Deus nos relacionamentos. Isso nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Os nossos dedos têm que estar mais levantados, mostrando as nossas falhas. E nós precisamos olhar para nós com um olhar mais de justiça. E olhar para o outro mais com um olhar de misericórdia. Esse é o tempo que nós vivemos. Mateus 5:20 vai dizer: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que está querendo dizer esse versículo é o seguinte: os fariseus cumpriam a lei, mas não havia relacionamento, não havia amor e não havia cuidado com o próximo. Era legalismo. Essa justiça não vale nada. Mas a justiça que Deus quer é: eu, porém, vos digo, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Anda a 2ª milha. Bateu aqui? Mostra aqui. E assim vocês vão estar cumprindo a lei de Cristo. Por isso o cristianismo não é religião, é relacionamento. Por isso que cristianismo, quem cumpre a lei de Cristo é porque se relaciona amorosamente com pessoas. E não admite a dialética demoníaca do nós contra eles. Nós devemos amar todos e, se possível, ter paz com todos também. Essa é a lei de Cristo. Os nossos relacionamentos. Por isso é inadmissível que um homem que se diz cristão bata na sua mulher. E é inadmissível que a Igreja de Cristo ainda não se posicione contra isso. Porque a lei de Cristo tem a ver com relacionamentos. E se os relacionamentos estão destruídos, e essa é a estratégia do diabo, nós nunca vamos cumprir a lei de Cristo. Quero orar por você nessa noite, fechando esse culto. E a minha oração é: como é que está o seu relacionamento com Deus? Você o ama de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma? Como é que está o seu relacionamento com você mesmo? Agora é período de férias. Sabe o que é isso? Procura no dicionário. Período de descanso para merecido renovar das forças. Faça isso. Isso é um respeito. Mostra que você está cumprindo a lei de Cristo. Sabe por quê? Você descansado vai poder amar melhor e se relacionar melhor com as pessoas. Gente mal-humorada é que não está se relacionando bem nem consigo, nem com Deus e nem com as pessoas. Terceira coisa é: haja, faça. Não fica com boas intenções. Um ditado que poderia ser versículo diz que de boas intenções o inferno está cheio. Você deve, paga. Se você anda praticando o mal, para de praticar. Por amor a Deus, por amor ao próximo e por amor a você mesmo. Cumpra a lei. Como é que está o teu domínio próprio? Como é que está a tua postura diante
desses desejos da carne. Você está premeditando fazer as coisas erradas todo dia, todo tempo. Para com isso. Olha o seu relacionamento com Deus, olha o seu relacionamento com você mesmo, olha o seu relacionamento com as pessoas. E diga: Senhor, eu quero me revestir do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ficar premeditando para satisfazer os desejos da minha carne. E quando a gente pensa no desejo da carne, pensa em sexo e tal. Não, é desejo de carne de não amar pessoas, o desejo da carne de odiar pessoas, o desejo da carne de matar pessoas, o desejo da carne de não viver o Evangelho de Cristo com as pessoas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós colocamos as nossas vidas. Nos faz cumprir a Tua lei, Senhor. Nos faz amar pessoas. Nos faz agir, Senhor, mostrando efetivamente que cumprimos a lei de Cristo. Pai, que seja testemunho de vida a maneira como nós tratamos uns aos outros, a maneira como nós amamos uns aos outros, que seja reflexo do amor que temos por Ti. Desperta-nos, Senhor, a este amor, que é o cumprimento da lei. É assim que oramos nessa semana, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe.